No final, você deve se registrar para o registro da imigração para quem está indocumentado ou não? Eu sou a advogada de imigração, doutora Fernanda Bueno, e hoje a gente vai falar do registro mandatório para quem está indocumentado, que foi publicado numa ordem executiva e agora já entrou em efeito dia 11 de abril. Primeiro, quero deixar claro uma coisa nesse vídeo. Eu não concordo com esse registro, eu sei que é uma lei e eu acho que foi criado de maneira ilegal. Com isso dito, o trabalho do advogado de imigração é deixar a comunidade saber qual é a lei, o que acontece se você seguir a lei e o que acontece se você não seguir a lei. Também quero deixar dito que o único propósito desse registro é facilitar a deportação do cliente, porque ele não dá nenhum benefício migratório. Então, ele só existe para o governo saber aonde está todo mundo, onde mora, quem mora com você, etc. Com isso dito, eu vou explicar o que é o registro, quem precisa se registrar, segundo a lei, quem já está autorregistrado e não precisa se registrar, e se você falhar o registro, se você não se registrar, o que pode acontecer. Também quero lembrar que se você tem visto U, visto T ou VALA pendendo, fica até o final do vídeo que eu tenho uma coisa muito importante, um aviso muito importante para dar para você sobre como isso vai afetar o seu registro. Então, a lei do registro diz que todo mundo que está nos Estados Unidos indocumentado e é maior de 14 anos tem que se registrar. Esse registro é feito online, vocês entram no website da imigração. Eu não conheço nenhum advogado que vai registrar os clientes, é uma coisa que se o cliente opta em fazer, ele tem que fazer sozinho. Você entra no website da imigração, tem um formulário que você manda e coloca ali as informações e está completo o registro. Daí você vai ter que fazer sua biometria e carregar com você a prova de que você se registrou e fez a biometria. É isso que o registro requer, essa prova de que você foi registrado. Mas tem uma lista de pessoas que já estão autorregistradas. O governo já tem a sua informação e eles mesmos te registraram. Então você não precisa se registrar. Tá aqui uma lista curta. Para a lista completa, podem checar o website da imigração. Mas a lista curta de quem não precisa se registrar e não vai ter problemas por isso é quem já é cidadão aqui nos Estados Unidos, obviamente, quem já tem green card, quem entrou com algum visto que te dá o I-94, visto de turista, algum visto de trabalho, visto de estudante com SEVIS. Esse tipo de visto você já está catalogado, como se diz no sistema. Você não precisa fazer seu registro. Se você pegou o seu visto não imigrante ou imigrante fora do país e fez o seu caso consular para entrar no país já com seu green card. O que é isso? É o seu visto de trabalho que foi aprovado e você fez a entrevista no Brasil, é o seu green card por família que você fez e foi na entrevista no Rio, é o seu visto U que foi aprovado no Brasil e você entrou já com essa autorização, você não precisa se registrar. Se você entrou pela fronteira e teve parole, que é aquela autorização temporária para você entrar, também não precisa se registrar. Não conta se você cruzou a fronteira pelo deserto sem ninguém te achar. Não é isso. Se você entrou e recebeu autorização parole do agente oficial de imigração. O outro é quem já tem carteirinha de trabalho. Não é quem já aplicou, não é quem vai se qualificar para a carteirinha daqui a um tempo. É quem já tem a carteirinha de trabalho em mãos e já fez essa biometria. E o último que interessa para os nossos clientes aqui é quem está em processo de remoção no tribunal. Então, se você está indo nas suas audiências ou tem audiência chegando, se você está registrado no sistema do tribunal, do EOIR, quer dizer que você não precisa se registrar para isso, você já foi autorregistrado. Agora, cuidado porque existem várias categorias, várias aplicações que a gente manda que não te registram. Por exemplo, um caso de família, um I-130, um perdão de presença ilegal, 601A, um perdão de fraude, 601, um visto T, necessariamente não, uma aplicação de VAWA sem aplicação de Green Card, também não. A outra categoria importante também, quase esqueci, do pessoal que não precisa se registrar é quem pediu um Green Card, quem já mandou a aplicação de Green Card e já fez a biometria. Então, se você, por exemplo, aplicou para um VAWA e pediu seu Green Card junto, você já está registrado, não precisa mais, tá? Mas, por exemplo, se você fez seu caso de família aqui e você entrou pela fronteira e
tá esperando seu perdão ser aprovado para você sair para o Brasil fazer sua entrevista. Você não foi registrado ainda. Daí você deve se registrar? A lei diz que sim, e a determinação se você vai ou não se registrar é sua. E daqui a pouco a gente vai falar do que pode acontecer se você não se registrar. Antes de falar das consequências, eu quero falar de uma consequência bem específica para quem tem casos confidenciais. Nós temos alguns casos da imigração onde ele é tão confidencial que a imigração nem tem seu endereço. A imigração tem só o endereço do advogado que mandou o caso. E esses são VAWA, Visto U e Visto T, ok? Esses casos são mandados para a imigração de maneira 100% confidencial. Eles têm leis de confidencialidade muito fortes. E o que esse registro quer dizer agora? Esses casos não vão ser autorregistrados. Se alguém que tem esse caso pendendo se registra, agora o seu caso que era confidencial, o governo vai ter o seu endereço. Então esse é o medo, um dos medos, né, dos advogados, é que o que vai acontecer com os nossos casos confidenciais? Onde o governo não precisa saber, não tem o direito de saber onde é que o cliente mora. Porque são clientes que passaram por situação de abuso, de crueldade, de tráfico humano, sobreviveram crimes, etc. Então esse cliente está protegido por uma ordem do Congresso a ter essa confidencialidade. Então muito cuidado se você tem esses casos pendentes, pensa bem, né, nos prós e nos contras de se registrar, e fica aí a dica. E se você não se registrar, o que pode acontecer? Você pode pagar uma multa de, se eu não me engano, até $5.000. Você pode ter cargos criminais levantados contra você, ter uma condena criminal. Você pode ir para a cadeia por até 6 meses. Isso é o que diz o requerimento. Não sabemos como é que isso vai ser aplicado. E a parte que mais me preocupa, você não se registrar pode ser uma das razões para o oficial de imigração ou o juiz de imigração negar o seu caso se ele tem qualquer tipo de descrição nesse caso. Por exemplo, um caso de asilo. Você pode se qualificar para todos os elementos do asilo e ainda assim o oficial, o juiz, tem a discrição de dizer: não acho que você se qualifica, vou negar. Então, para esses casos que tem descrição, que são vários, incluindo o visto T, incluindo o visto U, asilo, o VAWA, vários deles, a ameaça é que isso pode ser usado para negar o caso do cliente. Não vimos isso acontecer ainda, a lei é bem recente, começou dia 11 de abril, e nós tínhamos uma demanda federal, um processo federal para acabar com essa lei, que vai estar pendendo até dia 11 de maio, se eu não me engano, mas esse processo parece que não está dando em nada e o juiz federal não barrou esse registro de ser implementado. Então eu espero que você tenha agora as informações necessárias para tomar a sua própria decisão, né? Esse é um dos lugares em imigração que o advogado fica meio que sem saber o que dizer para o cliente, porque estão infringindo direitos dos nossos clientes, mas ao mesmo tempo é uma lei federal e nós temos que explicar que é uma lei, que tecnicamente todos devem seguir a lei, e o que acontece se você não seguir. Mas porque, por ser uma maneira do cliente se entregar para a imigração e abrir mão de vários direitos que tem nesse país, eu quero que todo mundo tome a sua própria decisão. E se tem alguém por aí te dizendo, a decisão tem que ser essa, não escute, porque a vida é sua e quem tem que se cobrir de conhecimento para poder fazer as próprias decisões é você. Eu espero que tenha te ajudado. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui, liga no escritório, a gente está aqui para te ajudar a tomar essa decisão.